Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hibiscus. Nós hoje temos uma convidada que eu estou super excited de estar à conversa com. Ela tem muitos interesses que me interessam. Não vou fazer muitas introduções porque ao longo da conversa vocês vão perceber o porquê. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a Liliana. Thank you for having me. Bem-vinda. You're welcome. Obrigada pelo teu convite, amiga. Fico muito contente por poder partilhar um bocadinho desta experiência, que já vamos mais ao fim perceber qual é que foi. Então, nós vamos começar vamos começar porque por uma coisa que ela partilhou comigo, que eu achei muito interessante. A Liliana neste momento está a trabalhar como guia na Coreia do Sul, não é? Uhum. Fala-nos um pouquinho dessa experiência. Então é assim, é um projeto super recente, pouco publicitado ainda, porque ainda estou a apalpar terreno, mas como já estudo coreano há 4 anos e posso dizer que consigo acompanhar uma conversa dia a dia, e já visitei a Coreia 4 vezes, surgiu a ideia de começar a guiar pessoas aqui de Portugal a um país que nem toda a gente conhece a língua, não é? Até podem conhecer Yeah. comida, bandas, cultura, dramas, mas em termos de comunicação, se calhar nem todos conseguem ter essa vertente. E uma vez que eu já lá fui 4 vezes, conheço não só aquilo que é típico do turista visitar, mas se calhar aquelas hidden gems que são bonitas dos turistas verem e que quando se é turista apenas uma vez naquela semana ou naqueles 15 dias, às vezes não se lá vai, como por exemplo sítios típicos para se comer, com comida mais tradicional não estar virada para o turista, ou sítios para se visitar que são tipicamente coreanos e não estão adaptados ao turismo. Comecei a conhecer um bocadinho mais disso de cada vez que lá vou, pois. E esta última vez, esta 4ª vez que eu fui, já fui a guiar senhoras que estavam na volta dos 30, 40 anos e foi muito interessante porque deu para ir ao encontro dos interesses delas, que estavam não só relacionados com cosméticos coreanos e a parte de visitar locais de dramas, mas também a parte histórica, e aliar um bocadinho da parte cultural com a parte do entretenimento e da diversão, foi uma coisa que elas gostaram muito e que, de certa maneira, poupou-lhes muito tempo porque eu organizei o itinerário por dias e por áreas. Foi uma experiência muito boa e por causa disso eu tentei primeiro testar e ver como é que funcionava. Entretanto, tenho planos de começar a divulgar isso ao mundo. Isso é muito fixe. Eu esqueci-me de fazer uma pergunta crucial que eu faço sempre a todos os meus convidados. Quem é a Liliana? 30 segundos. A Liliana é uma ADHD, fisioterapeuta, ama várias vertentes da vida e uma delas que está muito presente no seu dia a dia é a vida e a cultura coreana. Oh, muito bom. Como é que a cultura coreana entrou na tua vida, Liliana? Não entrou assim com tanta facilidade quanto poderia ter sido, por mais incrível que pareça. Na verdade, a cultura coreana começou com o K-pop, para mim, e começou através da minha irmã. A minha irmã começou a ouvir BTS em 2016, 2015, 2016, e eu tinha zero interesse, porque eu sempre fui muito mais virada para a parte do rock, hard rock, músicas dos anos 60, 70, 80, portanto, nunca fui de todo para essa área. E quando a minha irmã me mostrou as primeiras músicas, tipo o Fire, ou o We Are Bulletproof Part 2, eu fiquei tipo, só a ouvir, o que andas a ouvir? Mas a verdade é que ela também fez um bom trabalho, pronto, porque ela sabe o que é que eu gosto, então ela tentou procurar músicas com aquele ritmo que ela quase tinha a certeza que eu ia gostar. Então mostrou-me Spring Day. E eu fiquei tipo, Spring Day é lindo, a letra é linda, está relacionada com um acontecimento trágico que aconteceu na Coreia, e eu comecei a pensar, se calhar isto até vale a pena dar uma olhada, porque até falam de temas que nem sempre são addressed nas músicas, não é? Às vezes, ou são feitos de maneira mais subtil, eles falam da perda, da nostalgia, da saudade de uma maneira muito metafórica e muito bonita. E eu pensei, se calhar isto vale a pena ver. Comecei em 2017, de vez em quando, praticamente, ouvia um Fire, ouvia Fight for Part 2, e eu pensei, ou Psych Part 4, e eu pensei,
ok, isto faz algum sentido, mas eles são um bocado tipo, não gosto muito do aspecto deles, acho estranho, os cabelos, é tudo muito estranho para mim. Juro, era mesmo muito, muito estranho para mim. Mas começou tudo aí. E depois, à medida que eu comecei a ouvir mais e a inteirar mais sobre lyrics e meanings, saiu o Love Yourself Answer, de 2018. Ok. Posso dizer que foi a partir desse álbum. Imagina, já ia conhecendo outras músicas anteriores, mas a partir desse álbum eu realmente senti que, epá, isto é bom. Tipo, eles têm uma mensagem bonita, têm uma Yeah. maneira muito particular de transmitirem sentimentos que às vezes são difíceis de exprimir em palavras. E então eu comecei a ouvir o Idol, comecei a ouvir o Serendipity, portanto, todas aquelas músicas daquele álbum começaram a dizer-me qualquer coisa. Yeah. Então, isso foi tipo o início da integração do coreano na minha vida. E dali para a frente, o que é que aconteceu? Começou-me a chatear o facto de eu estava sempre a checar letras, significados, não sabia ler, e eu fiquei tipo, vou começar a aprender a ler isto não dá para mim. Então, YouTube, aprendi o alfabeto com o YouTube. Muito E a interessante. juntar o beabá, então, tipo, super proud, porque as minhas primeiras palavras em coreano foram Kingdom Jung, Kim Sak Jin, Min Gi, Jong Sol, Pak Min, Jong Jong Do, Isto, Sério? isto foram as primeiras My goodness. palavras que eu aprendi a escrever coreano. Ainda tenho, tipo, os meus cadernos aqui antigos, super, tipo, contente e proud de mim mesma, porque aprendi a escrever os nomes deles. E a partir daí, começar a checar letras, interpretá-las, perceber o significado delas para mim, para as pessoas no geral. E depois apercebi-me, epá, isto sozinha não dá. E a minha irmã descobriu o instituto na Faculdade Nova, na Nova FCSH de Lisboa. E o instituto é o King Sejong Institute. É um instituto que existe em vários pontos do E planeta. tem também em Londres, yeah. Pronto, Uhum. e tem aqui em Lisboa, e então a minha irmã disse-me: se calhar vamos nos inscrever no nível 1 também, o que é que a gente pede? Entretanto, estou no nível 10. Passei para o 1. Uau! Uau! Muito E o fixe! Instituto trouxe-me muita coisa, porque começou a integrar o ensino do coreano com todos os aspectos culturais que a Coreia tem. O uso do hanbok, a caligrafia coreana, a comida coreana. Então, passamos de BTS para aprender a língua, para integrar a cultura. E a seguir, o que é que faltava? Experimentar comida. Onde é que a gente tem? Há vários pontos aqui em Lisboa, também há no Porto, descobri agora há pouco tempo. Começámos a experimentar comida e aquilo era tipo maravilhoso, porque eu amo comida picante. E eles metem picante em todo lado. Eles Yeah, têm yeah. a tal pasta de pimenta vermelha que é o gochujang e o pote de pimenta vermelha que é o gochugaru, eles metem aquilo em pratos e eu tipo estava no céu. Tipo, adorei. Adorei. E depois de experimentar tudo isto e manter o ensino da língua, pensei, opa, nós temos de visitar a Coreia. Então, Agora realmente, né? vamos ter Já esta depois de tanta. experiência. Temos de visitar a Coreia. E eu pensei, pá, vamos visitar a Coreia no outono, porque é linda. Tem uma coisa muito bonita que é o Tantum, que são as mudas da folha para a folha de As outono, folhas. né, que são Uhum. amarelinhas, vermelhas, laranjas, são cores muito vivas e muito bonitas. Então, em 2022, eu e a minha irmã fomos pela primeira vez à Coreia, outubro, novembro, e foi Oh, muito bonito. Mas também confesso que o integrar desde os BTS até ao visitar a Coreia, a pandemia teve um papel crucial, porque eu tive parada quase um ano a fazer coisas muito básicas, como fisioterapeuta, trabalhar online é um bocado complicado, não é? E então a uhum. única coisa que eu pude fazer durante praticamente um ano, como estava a trabalhar por conta própria, foi dar aulas de pilates online. Ponto. O que fez com que o meu horário ficasse super open a muita coisa. Então, durante a pandemia, eu acabei por me integrar muito dentro de todo este mundo, não é? Não só do K-pop, do K-drama, do K-dance, e depois quando a pandemia de facto abrandou, em 2021, nós começámos então a estudar no instituto, ainda fomos de máscara estudar e ainda fizemos um semestre todo em casa por causa de pequenos chutes que iam acontecendo aqui e ali. Uhum. Então, tipo, a pandemia também ajudou, de
certa maneira, a ter mais tempo para dedicar, porque se calhar se fosse hoje em dia teria sido muito mais difícil de integrar isto tudo. Mas tem sido uma viagem muito interessante, que pouco a pouco a Coreia infiltrou-se no dia a dia e mesmo no meu trabalho não há ninguém que não saiba que eu sou uma apaixonada pela Coreia e pela cultura coreana, então Oh, torna-se muito engraçado. E tenho um bocadinho da Coreia no meu quarto também. Acabei por começar a pintar coisas também associadas a Seul, porque a primeira cidade que eu visitei foi Seul. Só mais aham. tarde, só na segunda vez é que fui a Busan, e agora na terceira vez que fui a Busan e a Gyeongju. E agora, curiosamente, vou em agosto outra vez. E vamos visitar mais duas cidades diferentes. Acho que isso também é enriquecedor, porque também ajuda quem vier comigo a também conhecer outros sítios que não só a grande cidade de Seul, porque a Coreia do Sul é muito mais do que. Muito, yeah, yeah. Eu achei bem engraçado teres dito, tipo, são estranhas, não sei o que. Isso fez-me lembrar uma amiga, a primeira vez que eu introduzi os K-dramas, porque eu sou das poucas pessoas que comecei a ver K-dramas e ouvi falar de K-pop depois da pandemia. Então a minha pandemia foi mesmo completamente pandémica, não é? Que eu nem sentava para ver séries durante a pandemia, nem sei o que eu fazia, sinceramente. Mas acho engraçado porque, pronto, tínhamos bué tempo, eu não me lembro. Eu sei que passava muitos dias na cozinha, não sei a fazer o quê, se calhar arrumar e a cozinhar, né, para as minhas filhas. Mas eu tinha uma amiga e que ela estava-me sempre a falar dos K-dramas e eu tipo, K-dramas, não me parece. Até que, até hoje eu não sei, acho engraçado, tipo, durante a pandemia eu assisti um K-movie sem saber que era. Porque, já sei o que é que eu fazia, eu gostava de ver filmes, não via séries, via filmes. Bué filmes nigerianos e coisas para rir, e de romance, que é o meu estilo favorito. E encontrei um, esqueci-me do nome, mas é com a atriz do Goblin, Sim. não sei outro drama que ela fez, agora sou o nome do Goblin. Eu também só me lembro do Golden, estava ainda drama, by the way. Ela, ela fez outros dramas, mas a Yumi, para quem conhece a Yumi, para quem viu a Yumi, essa atriz e o atriz do Love Next Door ou do Spring Night. O Love Next Door São é o. Uh, ai, Jung Aini Jung ou qualquer coisa assim. Jung-ain, é isso. Então, e o filme deles, tipo 2 horas de filme, achei super giro, mas imagina, era mesmo completamente open-minded. Então é um filme asiático, mas é giro e tal, vou ver. Eu nem associei aquilo à Coreia nem nada, vi só o filme. E essa minha amiga falava que assistia bué K-dramas, eu via bué as conversas, havia os grupos do Zoom, né? Ficávamos a conversar. E estava a dizer que encontrei na Netflix alguém que começou a ver esqueci-me do nome. Meu Deus, tudo me está a escapar da minha mente. Com Lee Jun-woo e a Yuna, esqueci o drama que eles Não, fizeram. o do hotel. O do hotel, Ai, como é que se chama? King of the Land. King of the Pronto. Land. King of the Land, King of the Land. King the Land, exatamente. Alguém começou a ver, eu primeiro achei aquela capa, eu assim, mas quem é que anda a ver aqui coisas indianas? Eu pensei que era indiano. Quem é que utilizou o meu YouTube, a minha Netflix para ver coisas indianas? Abri. Ai, amiga. Comecei a ver aquilo, achei giro, gostei. Foi também giro. Não, imagina, não foi bem gostar. Sabes quando tu estás a ver uma coisa, mas estás um bocado cética? Tipo, isso até é interessante. Mas é tipo novela, isso. Eu passei o tempo todo a dizer, isso é novela dos coreanos, né? Que chamam K-drama, K-drama, isso é novela. Tipo, De certa maneira, é. é, eu acabei aquilo a dizer novela, mas não sei, uma cena ficou tipo, e como aquilo foi um drama tão completo em vários aspectos, tipo, para quem ama romance, é um drama todo completinho, eu pensei, os coreanos são tão fofinhos, isso até é giro. Fui falar com a minha amiga, recomenda-me lá uns K-dramas que tu gostas para eu ver. Bem, olha, ela mandou-me uma lista, tipo, sei lá, É 20. interminável. Tu começas com um e tu não consegues acabar. É Yeah. impossível. É impossível. Ela deu-me aquela lista. E começo por qual deles? Eu comecei a olhar a lista, não sei o quê. Acho que foi logo o primeiro que ela tinha na lista, era do Crashland on You. Olha, foi dos meus primeiros.
Por acaso ela foi muito fixe, ela fez a mesma coisa que a tua irmã, ela me perguntou: "O que é que tu gostas de assistir?", não sei o quê, deu-me aí umas perguntinhas e eu As fui nossas falando e ela amigas sabem, elas sabem como nos yeah, androminar. olha, depois daí é história, É, nunca não mais dá. esquece. Eu também fui assim, eu sempre eu confesso que eu era mesmo epá, eu era mesmo muito cética em relação a este estilo de música, ao pop coreano, não é? Especialmente porque achava estranho, tipo, a maneira de os cabelos, as roupas, as caras, e eu ficava tipo: "Isto não é para mim, isto não é para mim". Mas a verdade é que they grow on you, they grow on you, porque tu começas a ouvir e depois tem uma pescadinha de rabo na boca, como os portugueses costumam dizer, é tipo uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, e tu nem sequer ouvias coreano e no nada estás a aprender coreano, estás a ver dramas e já foste à Coreia 4 vezes. Não, não, é que nessa coisa dos estranhos, eu tenho uma outra amiga que eu tentei introduzir-lhe os K-dramas e ela disse-me assim: "Ah, são tão estranhos, não quer ver isso". Depois ela pergunta-me assim: "Não tem nenhum giro, pelo menos?" Eu: "Sim, tem bués, vou-te mandar fotos do Insta", e mandei-lhe tipo perfis. "Ai amiga, a sério? Isto ainda é mais ou menos", eu assim, eu a pensar tipo: "Estou-te a mandar os melhores meu, como assim?" Yeah, yeah. Mas é o que eu te digo, culturalmente, tipo, repara, culturalmente há grandes diferenças, não é? Bastante. E eu posso dizer que já as senti mais do que uma vez, porque é a roupa, é o estilo, são os cabelos, é o aspecto, tipo, da questão mesmo racial, não é? Eles têm os olhos rasgados, nós não temos os olhos rasgados, eles têm a pele muito mais clara, nós temos a pele mais escura, porque apanhamos muito mais sol, eles lá não se apanha sol lá, O sol é um é o maior inimigo. Isso porquê? tabu, É, o sol é mas um sabes tabu na porquê? Coreia do Sul. Está tudo muito relacionado com a questão histórica, que quem era escuro era pobre, trabalhava na terra. Então é cultural, quer dizer, não é que agora as pessoas que sejam mais escuras sejam pobres, mas no antigamente, no passado, Yeah. a realeza era pálida. E então Uhum. hoje em dia eles têm muito essa questão de Eles não. carregam muito a história deles. Sim, eles carregam muito a história deles. Eles são um povo que claramente tem orgulho no povo que são. E assim, basta ver o que eles fizeram em 50 anos, não é? Eles em 50 anos evoluíram, que evoluíram o que a Desenvolveram gente o vê país. hoje, Yeah. porque eles são muito trabalhadores. Mas esta parte da K-Beauty foi uma coisa que sempre teve presente e que foi transversal ao longo do tempo. E é super visível nos dias de hoje. Os produtos coreanos são impecáveis, né? E toda a gente sabe que peles que reagem a tudo e mais alguma coisa, pá, com produtos coreanos aquilo não acontece nada. Funciona. E eles Eu sabem estou a usar cuidar da produtos pele. coreanos, gente. Eu também. Aliás, eu quando lá vou, eu pego na Olive Young e nas farmácias coreanas, porque aquilo tipo é todo mundo. É todo mundo. Imagino. Mas pronto, mas a verdade é que eles carregam muito da sua cultura e Seul, particularmente Seul, porque eu acho que é das cidades onde a gente consegue ver isso melhor. É, foi incrível a minha primeira experiência vai sempre ser tipo a experiência. A Ok. viagem, Porquê? porque a maneira como eles conjugam o moderno com o tradicional é super harmonioso. Oh my God, eu já quero marcar a minha É viagem. super harmonioso, porque eles prezam muito. Repara, tu do nada, tu estás numa Hanok, que é a vila tradicional, onde pessoas ainda vivem lá, tem aqueles Uhum. telhadinhos virados para cima, feitos de madeira, e do nada, tu atravessas a estrada e tens tipo todo um building enorme de uma Samsung ou de uma LG, mas há árvores pelo meio, há passeio, há palácios, parecendo que não, é uma, é uma dicotomia, parece paradoxal. Como é que uma coisa tão tradicional combina com uma coisa que é tão moderna, mas eles fazem-no super bem, porque eles tentam harmonizar o espaço com o que lá está e criam coisas sem destruir o que já lá está. E eu acho que isso é muito, epá, é muito coreano, é muito coreano, e é muito bonito. Em termos da cultura, eu nunca estudei cultura coreana. Tudo o que eu sei e tudo o que eu vou conectando são dos dramas históricos, que é também um dos meus géneros favoritos de E dramas. traz muita Eu coisa para aprendo bué, para porque quem está a ver. assim, eles estão a falar de um rei qualquer, eu vou tentar perceber se o rei existiu, o que é que o rei Uhum, fez. uhum. Essa questão que estávamos a falar há pouco da questão do sol, não sei o quê, eles são todos dramáticos com uma coisa que eu
que eu vejo na Coreia, eu gosto muito da cultura deles, mas uma coisa que eu vejo muito, hum, é que infelizmente eles carregam uma dor muito grande, como o povo. Sinto que eles, como o povo, carregam todos uma dor. Dá-me muito essa ideia. Eu não sei, tipo, se algum coreano que assistiu o podcast vai achar que eu estou a falar lógico, mas isso é a ideia que eu tenho, né, com os dramas que eu já vi, com que eu leio online, dá muito essa ideia, porque infelizmente sofreram muito e depois esse sofrimento, porque às vezes a gente para conseguir entender um povo, né, tem que ir lá atrás um bocado na história. E eu acho que esse sofrimento, querendo ou não, ainda não é uma coisa que está completamente erradicada, porque lá está, como disseste, em 50 anos a Coreia mudou completamente. Tipo, Foi, é há sociedades amazing. que existem. Hum? É amazing o que aconteceu. Mas lá está. Mas eu percebo o que tu queres dizer. Eu não entenderia como, tipo, carregarem muita dor, mas eles carregam muito peso. Eu acho que eles carregam um grande Isso. peso. Porque tudo o que eles conseguiram neste período de tempo está muito relacionado com o esforço que eles fizeram e com as prioridades que eles colocaram acima de muitas outras coisas, né? O trabalho está lá em cima. A vida pessoal e familiar às vezes ficou um bocadinho mais negligenciada porque era preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar para se conseguir atingir o que era expectável, porque Uhum. porque eles foram um país que foi invadido, um país que foi partido ao meio, né? Houve muita Yeah, coisa a yeah. acontecer e, e eu acho que foi necessário muita resiliência. Eles são um povo resiliente, sem dúvida. E acho que foi necessária muita resiliência para ultrapassar ah, o- o- esta perda, não é? Esta perda, esta quebra, Lidar. Sim, exato, sim. eu acho que é preciso muita resiliência. E entendo o que tu dizes sobre a questão da dor, acho que neste momento, da perspectiva que eu tenho, claro, do que eu já vi, do que eu vejo e do Uhum. que eu leio, claro, sinto que é muito, eles carregam um peso, e esse peso vem dos avós para os pais e dos pais para os filhos. Vocês têm de se esforçar, vocês têm de se focar, e não é que isso seja necessariamente mau, não é? Mas nós sabemos que qualquer excesso em qualquer área da nossa vida vai sempre ser prejudicial. E o Uhum. truque aqui mais importante de atingir é o balance. Por exemplo, precisa de balance, claro, precisamos trabalhar, mas também precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso, mas não podemos ser preguiçosos. Pronto, Yeah. é um bocadinho. Arranjar. Pronto, mas eles, lá está, eles culturalmente o trabalho, os estudos, o trabalho, a educação, Sim. o ter uma vida confortável é importante para eles. E eles trabalham nesse sentido. São muito Mas isso, focados. mas isso até por acaso é uma coisa que eu acho que é muito, tipo, pelo menos do Noroeste Asiático, eles têm muito essa coisa de trabalhar, mesmo o Japão, China, Igual. tem muito essa cultura do quero ter o melhor, toda a gente quer ter o melhor, mas o esforço que eles fazem para o melhor e para serem os melhores, né, às vezes gerenciando outras responsabilidades que também possam ser necessárias, né? Mas nós não vamos nos debruçar muito da história da Coreia, senão vamos perder o foco. Eu quero saber da experiência, Liliana. Diz-me, antes de falar da tua experiência, só compartilhar uma coisa contigo. Como é que não que eu quero saber como é que foi a tua experiência no concerto, mas deixa-me contar-te como é que eu comecei nos BTS. Verdade. Então, eu comecei a assistir K-dramas, né? Vi o Crash Landing on You, depois vi o Descendants of the Sun, depois vi, já não me lembro qual foi o outro. Depois desse, Descendants of the Sun, eu gostei tanto do ator principal, fui procurar bué dramas que ele fez, então comecei a ver dramas. E depois, não me lembro o que é que aconteceu e queria ver outros dramas, né? Eu tinha a lista da minha amiga, mas comecei já a entrar nisso, já entendia do assunto e perguntei a uma outra amiga, porque depois nisso de entrar nos K-dramas percebi que boa de gente à minha volta via, mas nunca ninguém me incentivou a ver. Sério, nunca ninguém, mas eu comecei a entender que boa gente à minha volta via. E uma das minhas amigas, a Simone, estávamos a falar, ela deu-me aí uma mini listinha também e tinha lá um drama que é o tu estou a me esquecer hoje, não é possível. É um classe. E É foi o o meu Itaewon primeiro. Classe. Foi o meu primeiro. Foi. Foi o meu Eu acho que primeiro drama. é uma boa forma de começar pelos dramas. Epá, entendo.
Olha que eu não queria ver porque achava que era coisa de miúdos. Eu quando vi Theon, claro, eles às vezes também têm que pensar um bocado no tema do. Eu quando vi Theon Classe, sabe quando eu voltava a ver coisas de miúdos? Agora já vejo alguns dramas de escola e não sei o quê. Mas eu tipo, não vou ver, mas depois ela diz que não se lembra como é que me recomendou, mas pronto. A verdade é que eu, depois de assistir esse drama, gostei tanto da OST do drama que eu fiquei a pesquisar algumas músicas que eu gostei e nisso encontrei a música do Vi, porque Claro. ele faz uma música para esse Eles drama. são buddies porque eles fizeram um drama em grupo, não? O Park Seo-joon e o V. E eu depois vi esse drama, O estava na caralho. lista da minha amiga. Não. Gostou-me bué a começar, mas depois vi o Arangue também, porque gostei bué depois do Park Seo-joon e também comecei a pesquisar dramas que ele fez, Ele não é sei o tão. quê. Ele é grande ator, eu gosto muito do Park Seo-joon. Eu, Vi eu, faz eu um acho ele papel muito incrível. fofo. Eu gosto bué dos papéis dele também. Yeah. E então ouvi, ficou parte da minha playlist. Não, depois disso, né, pus aquilo na minha playlist, o Spotify, tipo, passou tipo não sei quantos meses e vejo o Our Beloved Summer. E quando eu vejo o Our Beloved Summer, é que tem outra vez o Vi. Yeah. Ele faz sempre o ST para os amigos. Faz bad, faz bad. E tipo, imagina, eu amava esse drama e ainda gosto muito desse drama. Estou em bifes com o ator, mas isso, pronto, é para outro podcast. Exato. Mas gosto bem do drama e a minha parte favorita do drama era quando ele sentava para desenhar e colocavam o Christmas Tree a dar. Oh meu, olha, eu amava ouvir aquilo e eu comecei a pesquisar, pois para além disso tinha uma música também da Bibi, e eu não sei quê. Olha, eu dei a playlist toda do drama. E quando baixei a playlist toda, já não estava a utilizar o Spotify, estava a utilizar o Apple Music. Então ele começou-me a recomendar música, ele disse assim, também, há outras músicas que também vais, porque eu depois, entretanto, fui tentar entender o que era ouvir, porque eu não sabia. E depois percebi que ele fazia parte de uma banda, e os membros da banda também tinham músicas deles. Ok, bem interessante! Yeah. Mas eu, tipo, eu vi assim, acho que a segunda música que eu ouvia, tipo assim, não foi deles ainda, foi do Jungkook, que foi tipo, essas que ele faz a solo, uma dessas. Não, eu não me lembro qual foi, estava nas recomendações, e eu tipo, depois vi não sei o que mais BTS. Olha, eu sinceramente não sei qual foi a música, as minhas filhas começaram a ouvir o Dynamite que dá num coisa qualquer que elas assistiam. Opa. Sim, o Dynamite estava no Fortnite, sei. Não só nessa, Não percebo essa é nada das disso. Yeah. crianças. Sim. Essa é das crianças, é uma série. E elas tipo dançavam bem, tipo aquilo. E eu comecei, acho que deve ter sido a primeira música que eu ouvi deles foi o Dynamite. Honestamente, sou Não aqui é muito entre nós. recente. Quer dizer, A minha chegada aos BTS foi 2020. foi em 2020, foi em 2023. Isto é super Não, cedo. super, super. Mas, e com os K-dramas também, foi tipo mais ou menos. Nessa altura. A cena é que eu sou uma consumidora ávida. Eu, tipo, deve ter ADHD também, não diagnosticado, Exato, sei, porque eu eu também depois não. tenho hiperfoco. Eu tenho hiperfoco das coisas. Same, same. Então, eh, quero saber tudo. Tipo, imagina, o Olha, hiperfoco é tão hiperfoco que eu às vezes estava de madrugada a pesquisar a letra de uma música que eu ouvi dos BTS e que eu estava tipo, eu tenho que perceber o significado disto. Eu tenho que perceber o significado disto. Então, tipo, aconteceu-me imensas vezes, imensas vezes. É tramado, por um lado, a gente ter estas cenas não diagnosticadas, por outro, ajuda-nos a interiorizarmos completamente dentro da matéria. bem, pois, eu não sei como, comecei a ouvir bué BTS, e eu depois, como tenho essa coisa do hiperfoco, eu não ouvi tipo um álbum deles específico, eu ouvia tipo algumas músicas que eu gostava deles. Depois, eu não sei muito bem como, conheci os álbuns do Namjoon. Aí, Esquece assim, os mixtapes. Ouviste o Mono? tudo. Sim. Eu ouvi, tens noção que neste momento ele é o meu bias. Ai, Where I Made Sou, Amazing. sou muito, tipo, vejo-me muito nele.
muito, em bué coisas. Isso dava um podcast. Não, imagina, dava, sabe porquê? Porque eu acho que o Warren deve ser uma pessoa tão interessante de se conversar. Porque, Amiga, o meu sonho é tê-los aqui no podcast. Este é o meu sonho. Eu estou a aprender coreano para isso, que é para ter todos, que é para não ser só o RM. não, Para falar inglês, eu tem que acho, ter todos. tipo, imagina, eu não despaço nenhum, porque o meu bias, o meu primeiro bias foi o RM. E eu vou explicar porquê. Porque a minha irmã mostrava-me os photocards, porque isso depois é outra loucura, que é colecionar os álbuns, comprar os álbuns, saber qual é aquele photocard que sai. Esquece. Ainda não estou aí, ainda Olha, não estou aí. tu não chegues, porque é gastas rios. Ponto final e acabou. Não há mais nada a dizer, mas vale a pena, porque é assim, tu sentes-te bem Be a realizado. fangirl. E não esquecer que eu quando os comecei a ouvir era 2018, 17, 18, e eu tinha um carro que punha CD, não havia cabo Bluetooth para ninguém. Então, tipo, os CDs tinham uso. Os CDs tinham uso. Tinhas que ter. Mas a loucura dos photocard, tipo, e a minha irmã mostrou-me o photocard deles, os sets, e eu era assim, ai, este tem umas super manly. Tipo, era o RM. Mas, à medida que eu fui, tipo, ouvindo e conhecendo cada vez mais as personalidades deles, amo-os, sinceramente, eu amo-os ao chat, tipo, acho que eles se Eles são todos bem diferentes, bem são todos bem engraçados, sim. diferentes e complementam-se todos super bem, mas, tipo, eu Yeah. fiquei total e completamente apaixonada no concerto do Red Bullet. Ai, é essa música, que eu não estou a lembrar do título agora, eu digo bem basic. Bem, não, mas tenho no coisa. O J.O. faz tipo um solo. É o No More Dream. Ou é a primeira música deles, é a música do debut deles, né? E eles cantaram essa música e o J.O. faz um solo. Está em foco no solo. Epá, e eu vi aquele homem a dançar e eu fiquei tipo, what? Então, tipo, ele é o meu boy. Está comigo. I hope, nice to see Está you. comigo. Olha, está comigo. Está tipo, tá sempre aqui ao pé de mim a olhar na minha secretária. Sim, 32 anos, eu sei, pá, é o que a gente tem. Que eu gosto mesmo muito do J.O. Mas a verdade é que eu chego à conclusão que eu gosto deles todos. Eu gosto muito deles todos, só que o J.O. captou muito a minha atenção a partir daquele momento em que eu vi aquele concerto. Yeah. E, aliás, foi por causa dele que eu comecei a dançar durante a pandemia. E, inclusive, eu comecei a ter aulas de K-pop em Lisboa. Workshop. É isto que eu acho engraçado, é que tudo começa com uma ou duas músicas e, na verdade, integrou-se no meu Pois. dia-a-dia com uma facilidade que eu nem sei explicar. Tipo, para mim é quase impossível eu não falar sobre Coreia às pessoas que eu vou conhecendo. E elas ficam tipo, mas como é que é possível? Pronto, olha, não sei. Só quando se deu. Tipo, once you gym in, you can't gym out. E é, confere. Yeah. E o meu primeiro bias foi o Vi, porque foi o primeiro que eu conheci. Yeah. Então, tipo, vi o Arang, depois vi a cena deles, os quatro tiveram tipo um friendcation. Assisti, tipo, consumia bastante conteúdo Vi. Mas depois, quando eu descobri as mixtapes do RM, Imagina, o Warren tem primeiro o IQ do Warren, né? É tipo elevadíssimo. O IQ dele é elevadíssimo. E ele é uma pessoa que não é nada shallow. Ele é tipo super profundo em tudo o que ele fala, em todas as entrevistas que ele dá e em tudo o que ele escreve, quer seja para as mixtapes dele ou como banda para os BTS, tipo, só um à parte e depois temos de ir à frente, né? Um à parte. Dos álbuns pelo qual eu verdadeiramente me apaixonei, o álbum pelo qual eu verdadeiramente me apaixonei foi o Seven, porque o Seven contém todo um conceito baseado no filósofo, no Carl Jung, sim, Carl Jung, aquilo que vocês quiserem chamar, é Jung ou Jung, não sei, mas é o Carl. E este senhor, tipo, criou aquele conceito do self, que é o persona, a shadow e o ego, e ele, todos deles, mas toda a gente sabe que a capacidade dele, ele é que gosta de ler sobre estas coisas, estás a ver? E claro, depois acaba por trazer os restantes membros. conectar, sim. Mas tipo, toda aquela questão de o ego, que é o ego não, mentira, a persona que é o que tu mostras às pessoas, o shadow que é aquilo que tu escondes, que são os teus medos, Dos as tuas outros. inseguranças, o ego que é, será que tu consegues aceitar isso tudo? E o self, que é a junção disso tudo e aceitares o teu todo com tudo o que de bom e o que de menos bom que tu tens, e as músicas relacionadas com isso, tipo o Black Swan é uma obra de arte. O Black Swan é eu uma gosto obra de arte. eu acho incrível. Tipo, e é isso que eu gostei muito nos BTS, porque eu amo arte.
quando eu estou a dizer amo arte, não é tipo só tipo, de ir ao museu e ver arte, é tipo, eu gosto de olhar para uma coisa e sentir que foi feito de uma forma artística. E eu sinto isso nas músicas deles, estás a ver? E isso foi-me chamando bem a atenção. Sim, sim. Porque é que depois ele ficou o meu bias? Exatamente porque eu ia pesquisar as letras, o conceito, tipo, e eu fico tipo, bué fixe. Ele é Tipo, meio essa última mixtape dele, Wrong Person, right place. Right Place, tipo, tu vês as músicas e tu percebes que aquilo é uma confusão mental que ele transformou no álbum. E eu acho incrível. Eu acho aquilo, tipo, parece caderno. Sabes quando nós fazemos, tipo, assim, num Sabes? caderno? Parece, tipo, isso, mas ele E ele conseguiu consegue transformar organizar. aquilo. Yeah. E eu, tipo, yeah. Eu acho que Também gosto bem do Suga. O Suga também, tipo, o álbum dele, eu só me tipo qualquer coisa. a ser, a ser- Eu fui ao cinema ver tipo os concertos todos que eles transmitiram aqui, porque eles transmitiram concertos do Sugar no cinema cá. Não sei se fizeram isso aí, mas cá fizeram. aqui também fizeram, sim. Eu amo August D. Eu amo. E acho que toda aquela revolta e a maneira como ele depois expressa isso e tipo o que ele criou, não é? Tipo, o August D do Densita, o August D do Yeah. Ele Reagan. também tem um conceito. Tipo, eu acho que eu não despaço nenhum outro grupo de K-pop, porque eu também ouço ATEEZ, ouço Também não Rise, ouço outro grupo de K-pop. ouço Eu só ouço o TXT, ouço BTS. Enhypen, tipo, imagina, eu ouço muito K-pop, eu consumo muito K-pop no diário, mas eu acho que eles têm mesmo uma coisa que eu acho Fator difícil de diferenciado. encontrar qualquer outro tipo de banda, já nem sequer estou a falar, já nem estou a restringir tipo ao K-pop, estás a ver? Estou a falar na música, que eu acho que Yeah. toda a maneira como eles transmitem, tipo, as emoções, os sentimentos e as metáforas e o que eles arranjam para, tipo, chegar ao âmago, tipo, das pessoas, porque a verdade é que eu acho que eles atraem pessoas e as pessoas sentem-se atraídas a eles, porque a mensagem que eles transmitem é, as pessoas, we resonate, estás a ver? We resonate Yeah, com yeah, o que eles yeah, escrevem e com o yeah. que eles expõem. E então, tipo, e de certa maneira é quase terapêutico. Tipo, Não, olha, sabes que foi ah, também depois de começar tipo, a consumir bastante BTS e não sei o que eu, e de terapia, né? Também fiz terapia, que eu voltei a olhar para o meu lado criativo. E isso, tipo, ajudou, tipo, ouvi-los e não sei o quê, ajudou-me bué, tanto que voltei a escrever. E nesse momento estou a escrever um livro. Isso foi tipo BTS influence, tipo, pelo facto de olhar para mim própria e pensar, tipo, o que é que eu gosto de fazer, como é que é o meu interior, vá, digamos o assim. que é que te traz, tipo, verdadeira satisfação, uma paz mental, ou, né? Yeah, yeah, tipo, Eu sinto igual, tipo, qual é a tua música favorita? Estávamos a falar do Suga, qual é a tua música favorita, dos álbuns dele? Solo? eu gosto muito do So Far Away. Acho que é da primeira mixtape dele, deixa-me procurar. Eu gosto muito, imagina, eu gosto daquelas músicas que são cimeiras. Tipo, imagina o Hey to the D, to the U, to the S, to the... Eu gosto disso, mas Deixa eu ver aqui se encontro. Hey to the T, to the U, to the S, to the... Não faz mal, eu depois vou procurar também, o YouTube não nos vai permitir ouvir a música dele, né? Pois é, capaz de não permitir, mas há uma música. Ai, olha, já te sei dizer. É assim, do primeiro álbum dele é o So Far Away, mas claramente a música que eu amo e amo de verdade é o Amígdala. Eu ia dizer isso, estava só à espera de acabar de falar. É a minha música Tipo, favorita. é tipo, eu não sei, tipo, eu acho que é tão difícil, é tão difícil de meter-nos na cabeça dele, porque ele também, conhecendo a história dele, não é? O acidente, ele escondeu o acidente, andou a bater mal daquele homem uma catrefada de anos. E tipo, a questão da mãe dele, aquilo que ele fala na música, na verdade, estás a ver? Eu, É, yeah. é tão difícil. Eu acho que ele e a performance dele é algo. Tu sentes mesmo que as memórias são traumáticas e ele ter de lidar e ter de abrir essa porta e ter de dar de fronte com o trauma e tentar arranjar uma forma
de overcome. Eu acho que, epá, Uhum. acho que é tão fácil. Tipo, não quer dizer que nós tenhamos todos traumas e questões para resolver. Não quer dizer, não tem a ver com isso. Acho que tem mesmo a ver, há sempre alguma coisa que nós não queremos dar face, mas que eventualmente vamos ter de face ver Yeah. algo num one day, seja lá o que isso for. A Amígdala, esta música, mostra como as memórias têm um papel tipo, fulcral na maneira como tu andas para a frente ou não andas. Eu acho incrível. E, tipo, há umas semanas ou um mês, sei lá quando é que foi, a ver uns vídeos deles e vi na altura que o Suga fazia tipo aquelas entrevistas com os membros e não sei quê. E ele estava a conversar com o RM sobre a questão do álbum, de como ele fechou-se para escrever, não sei o quê. Por acaso, tipo, como artista, eu começo a entender essa cena. Tipo, eu estou boa nessa coisa de só que eu não posso ser uma I wish I could don't do anything, só ficar focada no meu livro para escrever. Mas não dá, né? Mas eu entendo, ele disse fechou-se e não conseguia escrever e depois passado não sei um dia ou o que é que foi, ou uma tarde e conseguiu terminar o coisa, ele assim, eu senti-me como um gênio, deu-me bem da graça ele a dizer isso, mas essa música, para já eu sinto que ele, tipo, quando tu te libertas disso, tipo, já foi. E o Suga que, tipo, vê-se nos concertos desse ano não tem nada a ver com os concertos do August D. A forma como ele foi buscar essa palavra, eu achei bem incrível, porque qualquer outro, sei lá, podia ter dado qualquer outro nome, tipo, Uhum. sei lá, quarto, mas não, ele foi tão incrível que ele pensou, não, onde é que as minhas emoções, onde é que essas emoções estavam guardadas? Tipo, obra de arte, aquele videoclipe, a letra, Eu não tudo. consigo ver muitas vezes esse videoclipe. Eu acho que deves ter visto tipo uma vez e parou, porque Também vi uma vez. acho que é muito, é mesmo emotional. Acho que é mesmo emotional. E lá está, é o que eu digo, não é que a gente tenha de estar a lidar necessariamente com algum trauma. Acho que é só, tu sentes a dor dele na maneira como ele escreve as coisas e como elas estão representadas no MV. E acho que isso é, pá, acho que isso é tipo, é top, é arte, eu acho que eles são mesmo muito génios. Tipo, e a mesma coisa vai para o Jimin, para o J-Hope, tipo, para o V, E todos os álbuns que eles lançaram agora a solo, mostraram um eu bocadinho tenho mais agora, dele. tipo, já, yeah. E O eu Jimmy, acho que é muito bonito, eu acho que é muito bonito a maneira como eles são todos, tipo, eles têm todas maneiras diferentes de lidarem com as questões emocionais deles, mas de certa maneira tu consegues sempre identificar-te em alguma coisa, deles. músicas de diferentes artistas dentro dos BTS. É muito engraçado a maneira como eles jogam com Sim. isso. A minha música favorita do Jin é o Tuna. Eu gosto, bué. Aquela é que da meia cedo, aquilo. Eu acho mesmo, tipo, já não tem nada a ver com uma amiga dela, nem tem nada a ver, tipo, com as Diferente. mixtapes do RM. É Mas eu como, achei incrível ele fazer uma música sobre tu, pronto. E é fun, é fun. O que é que vamos fazer? Ai meu Deus, não acredito, já estamos a ficar sem tempo, pois meu Deus, estamos. socorro. Ia-te perguntar, como é que foi a tua experiência? Eu sei que tu foste ao concerto deles este ano, conta-me tudo. Ai, queria falar sobre as outras coisas. Voltar, Liliana. Então é assim, de uma maneira mais sucinta, isto começa tudo, na verdade, em janeiro, quando a gente comprou os bilhetes, que foi tipo a situação mais estressante da vida, Eu nem sequer meti-me na corrida. Eu fiquei tipo, eu muito, disse, eu não consigo. muito difícil. Foi muito difícil porque imagina, era eu, a minha irmã e mais duas amigas. Então nós tentámos comprar os bilhetes para as quatro, tudo em conjunto. Dificílimo, era tipo nós a selecionarmos os bilhetes e os bilhetes a irem ser vendidos, a desaparecerem, a desaparecerem, a desaparecerem. Primeiro dia arranjámos uns bilhetes tipo lá no topo dos topos, mas não interessa, compramos. E logo a seguir, a minha colega, que veio connosco, disse-me assim: entrei agora dentro tipo do site para conseguir reservar, mas vocês querem tentar no outro dia? E eu, já, já. Então, tipo, conseguimos arranjar bilhetes para os 2 dias por causa disso. No dia do concerto em si, primeiro, as armies são bué queridas e fizeram tipo bué freebies. Olha, eu até tenho aqui uns para te mostrar. Sério? E olha, bué Oh, fixe. porta-chaves, olha, tipo, feitinhas, estás a ver? Pior isso. Tudo freebies, tipo, eu também ofereci, mas eu só ofereci Forocars, tipo, o pé da gente a oferecer Forocars, olha, o pé da gente a Ué? oferecer Forocars e tipo, e cenas bué da bem feitinhas, estás a ver? Tipo, olha lá, Yeah, pronto. yeah. Então, tipo, o início do Uau. concerto foi muito fofo, quer dizer, o pré-concerto, porque foi tipo toda uma cena de troca de
e entrega e toma lá um e toma lá outro e muito fofo, tipo, muito giro, muito adorável. Quando chegámos lá dentro, primeiro eu e a minha irmã ficámos logo com as lágrimas nos olhos quando vimos tipo o palco montado, porque foi tipo, vemos pronto. Não, a minha irmã especialmente, então, tipo, imagina, a minha irmã ouviu-os tipo há uma década, estás a perceber? E Quando ela nós, começou em 2015, né? quando nós planeámos ir vê-los, que era na tour do Seven, do álbum, veio a pandemia, então tipo, foi bem frustrante, estás a ver? Porque a gente já os queria ver desde lá atrás, então tipo, a minha irmã viu o palco montado, só chorando, bué. Imagina. Yeah. E então, tipo, ainda nem o concerto tinha começado, estava tipo longe. Yeah. Olha, quando eles Eu vi-os chegam, na Netflix e fiquei emocionada. Imagina ao vivo, acho que quando vai ser eles, rios. pá, Carmen, quando eles chegam, tipo, o J.O. lindo de morrer com aquela camisa semi-verde, e tipo, vou desmaiar aqui. Os meus vídeos estão inutilizáveis, porque os meus vídeos tu só se ouve eu, tipo, fangirly, histérica, histerismo, tipo, histerismo, o mic drop histérico, tipo aquele Miane Oma, tipo, eu acho que nunca mandei um Miane Oma, tipo, tão alto como naquele mic drop. O Idol foi My incrível. goodness, mic drop. Todas as músicas deste novo álbum estão, tipo, pá, estão amazing. Alien está amazing. 2.0 é a minha música deste álbum. Tipo, eu aprendi a dançar esta Qual? música. 2.0. Yeah. Tipo, Ok. You know how I do. Essa. Gosto também bem dessa Grande música. performance. Eu gosto do álbum inteiro, J.O. até tá, do tipo, do 29. ai amiga, mas o J.O. Lindo. Tipo, lindo. E A amiga que diz que ele agora é o bias dela, porque não era antes, mas depois do concerto ficou. é pá, mas o Jimin também tem dado cabo de mim, porque aquele cabelo de filho do Jon Snow e da Daenerys Targaryen, tipo, não sei, é aquele homem, está lindo também. Personagem Aquele de cabelo anime. fica, aquele cabelo fica-lhe bem. Mas tipo, eles são lindos ao vivo, don't get the show, não há playback como, tipo, às vezes dizem, fazem playback. Não, tipo, backing track é uma cena, agora playback não há, eles cantam bué bem, grandes raps, grande energia e uma curiosidade, no segundo dia colocaram, o segundo dia foi os primeiros bilhetes que a gente comprou pela minha irmã. E tipo, e nós íamos ficar mesmo lá no topo, tipo, o mesmo tipo, imagina, palco cá em baixo, nós cá em cima. E Vejo ok. tipo os lugares vedados e eu fiquei tipo, os lugares estão vedados, como assim? Então onde é que a gente vai ficar? Então tipo, Yeah. deixo, vou perguntar a um dos putos que estava lá, tipo, a indicar a cena. E digo assim, perdona, pero nuestros lugares estão vedados, não sei o quê, passa-se. E eu tipo, eu e o meu portunhol, né? Eu e o meu portunhol e ele tipo ficou, não se preocupe, nós vamos realocar-vos. Colocaram-nos piso abaixo, entre ao palco. Uau! E foi tipo, foi grande Eu acho que upgrade. Foi a grande experiência de Madrid foi muito incrível. A experiência de Madrid. foi grande upgrade. Eu fiquei tão contente, nós tínhamos uma vista linda, tipo, mesmo de frente para eles. Agora o próximo passo é Manifesting BTS em Portugal 2027. Olha, Manifesting. sabes que eu não sei porque, quando eu vi que eles vão anunciar novas datas, eu pensei, eles vão a Portugal. Bem, Eu pensei logo nisso. bem, E eu disse tipo, e vai ser em Portugal que eu quero assistir os BTS. venham. Venham que a única coisa que me falta, tipo, isto já, imagina, eu disse isso à Catarina, quando a gente os vir, nós vamos ficar bem realizadas. Não estou realizada porque eu quero bilhete VIP. Eu quero bilhete lá em baixo. Lá em baixo. E tipo, Yeah. porque, eu só tenho pena que seja caro. Mas eu gostava tanto que eles lessem tipo Eu acho que eles vão, porque eu acho que eles perceberam, tipo, Estados Unidos é o sítio que eles vão bué, mas tipo, a Europa tem bué potencial e a gente tem que ter mais dias na Europa. Eles vieram gravar o Normal e o Swim aqui, quer dizer, vá lá. Eu acho Tem inadmissível. estádios, em Portugal tem bué estádios. E eu acho Tipo, inadmissível, tipo, como é que tu gravas videoclipes aqui e depois não vens cá atuar, tipo, no país onde tu gravaste videoclipes? Vá lá, quer dizer. doesn't make sense. Sim. Mas pronto, Eu acredito que eles de 2027 vão a Portugal. eu, E eu espero olha, que eles lancem as datas de setembro, eu please. estou, Não. eu tipo, já no trabalho, eu já estou tipo a dizer, vocês, pessoal, mandem energias, mandem, porque, porque elas têm de vir, e tipo, eles têm de vir. Pronto. Então isso é a minha imã, tipo, a minha esperança.
tudo o que tu podes imaginar do que é um concerto dele e daquilo que tu vês, telemóvel, tablet, computador, televisão, é 1000 vezes melhor lá. Tipo, é mesmo Ao muito, muito vivo, bom. né? É mesmo muito, muito bom. E eles são mesmo. E sabes o que é que eu gosto muito? Dos ending moments. Acho bem fofo os discursos que eles fazem no final. E há uma coisa que faz muita falta, e, tipo, eu não sei quanto mais tempo é que a gente tem, mas só a título de comparação. O fim de semana anterior ao concerto de BTS, eu fui ao Rock in Rio, fui ver a minha banda de infância, fui ver Linkin Park. Ah, Tipo, que Linkin Park nunca também tinha gostava. visto, não é? Que nunca tinha visto e que infelizmente nunca vi com o Chester, não é? Mas imagina, mãe ver Linkin Park, gostei mesmo muito e acho que a Emily teve, tipo, fez um bom trabalho, mas a interação com o público, sabes? O conversar com o público e os BTS ganham, foi. Não, é Porque que eles fazem questão fazem. de fazer lives para falar com a Army. Ninguém faz isso, estás a ver? Ninguém faz E não é só isso. isso, tipo, no final do concerto eles sentam-se e conversam e dizem: olhem, vocês foram isto, vocês foram aquilo, tipo, gritem lá por nós outra vez, tipo, story zero. E tipo, eu acho que eles querem mesmo que nós façamos parte do espetáculo. Tipo, o espetáculo é, Yeah, é ARMY e BTS, tipo, não é só yeah. BTS. E eu Hum, acho que isso é muito típico de K-pop, atenção, porque eu acho que em todos os concertos que são de K-pop existe este momento de partilha, conexão com. partilha dos artistas com o público, que não existe tanto, ou que não existe por defeito, Yeah. concertos. Então, eu consegui ver, imagina, adorei Linkin Park, tipo, não te espaço, mas esta interação com o público te faz fazer parte do espetáculo. Pá, os BTS fazem isso também. Muito, muito. Yeah, É muito yeah. emocionante. Eu acho bem incrível. E depois toda a proclamação, desculpa, toda a promoção que eles fazem da cultura, porque tipo, imagina todos os países que eles foram visitar, toda a gente cantou o Arirang. E o Arirang é tipo uma música super emotional para os coreanos. E pôr Yeah. espanhóis, franceses, alemães, ingleses, tipo, a cantarem o Arirang que está Eles exclusivo colocaram japoneses a cantar Arirang. e está exclusivamente em coreano. Tipo, a letra está em Yeah, coreano. E tu yeah. ouves o público todo a cantar em coreano. Yeah. Bem ou mal, a acertarem na letra ou não, estão a cantar, estás a perceber? O que se ouve é a música, E, né? e isso acho que é muito bonito. Há muita gente que diz, eles perderam a identidade, agora cantam bem em inglês. Tipo, eles cantam em inglês porque claramente há muitas pessoas que não conhecem coreano Exato. e as letras inglesas também os ajudaram a crescer fora da Uhum. Coreia. Tipo, e eu entendo até certo ponto. Tipo, imagina o Dynamite. Quantas pessoas começaram os BTS com Dynamite? Yeah. Tipo, faz falta. O inglês é uma língua super internacional. Mas eu não acho que eles tenham perdido a identidade deles. Eu, yeah, também Eu não acho que concordo muito com essa eles ideia. conjugam muito bem. Apesar de eu ser Baby Army, eu já ouvi os álbuns antigos deles. Tipo, imagina, músicas como, deixa só abrir aqui rapidamente, o meu Spotify, we don't have many time, but let me just. Músicas tipo Danger estão na minha playlist e o Rain também, Hip Hop File, tipo, imagina, quem? Eu acho que essas pessoas que acabam por dizer que eles perderam a identidade não pararam para ir ouvir o BTS do princípio. Essa é a ideia com que eu fico, porque tu percebes que ah, este novo álbum, que agora esqueci-me do nome, Arirang, o Arirang, tu percebes que o Arirang é BTS Core, de uma forma like 2.0, como eles disseram. Tu percebes que são eles upgraded. Exato! E quando tu fazes um upgrade, é normal que cantes em inglês, é normal que a produção não seja completamente igual. Faz sentido que se evolua. E eu acho que as pessoas param lá atrás e querem que eles, tipo, eles progrediram como artistas e cresceram como Como seres, pessoas. especialmente pós o serviço militar. Todos eles dizem que muita coisa os fez mudar e pensar de modo diferente durante e pós-serviço militar. E também não podemos esquecer isso, não é? Mexe muito com. Acho que é traumatizante aquilo, é um Eu bocado acho, para eu eu acho acho tipo, mexe muito com. ah, Nem sequer estamos a falar tipo de rotina, porque a rotina muda por completo, mas também mexe muito com
o pensar o que é que eu quero ser a seguir a isto. Porque há toda uma mudança durante quase 2 anos, não? Yeah. Não há música. O que eles têm de fazer não tem nada a ver com o dia a dia deles até aquele momento. Então, tipo, eu acho que é um momento. Houve muita reflexão, de certeza, sobre o que é que os BTS seriam pós-serviço militar. E eu acho que aquilo que eles trouxeram é, como Foi tu top. disseste, como tu disseste bem, bem, tipo, é BTS Core. É BTS Core Yeah. upgraded. É que é tal e qual. Tipo, não tiraria nenhuma Uhum. daqui palavras. Acho que é exatamente isso. Acho que é exatamente isso. Eu acho que qualquer Army Express vai pensar o mesmo, principalmente se não ficar pelo Dynamite, porque para mim Dynamite é uma música promocional. Estás a ver? Dynamite, Butter, Permission to Dance. Músicas longas, giríssimas. Mas imagina, foram feitos eventos que também pediam esse tipo de. Imagina, o Dynamite veio animar aquela pandemia, né? Tipo, Uhum. Yeah. e eu, Yeah. 5 da manhã, para Premiere. Eu estava ansiosa, porque pá, era verão, era pandemia, tipo, estava tudo completamente desprovida de qualquer perspectiva de melhorias, porque a gente não sabia como é que as coisas iam ser, porque nunca ninguém tinha passado por uma pandemia na vida e eles vão ir trazem o Dynamite, que é tipo, "Isto não vão ser sempre assim, tipo, imagina, Uhum. as coisas vão passar e nós vamos conseguir. É bem positiva a mensagem. E Yeah. sim, eu Yeah. concordo, não deixa de ser promocional, teve o seu quê de promocional. Sim, Mas sim. sim, tem o seu quê de BTS, porque traz aquela Tem sempre a mensagem coisa deles. positiva, estás a ver? Traz aquela mensagem que é positiva e que na verdade não é um coletivismo, Colorida para um tempo tão escuro. e Foi não é, e- tipo um. Yeah. exato, e não é um positivismo tóxico, porque há positivismo tóxico, né? Que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, calma. Calma. Não é uma questão de vai ficar tudo bem, é uma questão de temos de acreditar e trabalhar para que isso aconteça. E eu acho que o Dynamite trabalha muito essa perspectiva de não vamos desistir, tipo, ok, não vamos baixar os braços, as coisas estão complexas, mas isto, tipo, isto vai melhorar. Keep your eyes on the ball. Então, yeah, eu acho que sim, eu acho que sim. Foi apropriado para o tempo que foi. E também acho que para eles também deu-lhes aquela coisa de, vamos ter dias mais coloridos, vamos ter dias Yeah. melhores. Sim, porque imagina, eles interromperam a tour toda que iam fazer, né? Que ia ser tipo a maior tour de sempre. Eles interromperam tudo, imagina, deve ter sido super complicado para eles, e eles a saberem que iam ter que fazer o serviço militar mais cedo ou mais tarde, e aquela supostamente ia ser a última tour, que nunca aconteceu, né? Então, tipo, também Yeah. não deve ter sido fácil para eles. Mas pronto, lá está, Uhum. isto também tem muito a ver com a perspectiva que a gente consegue ter de nos pormos on others' shoes, né? Uhum. E eu acho que isso também não é para toda a gente, não é para toda a gente, mas acho que eles conseguem fazer isso muito bem, pela maneira como escrevem e como interpretam e toca-nos e a gente sente-se, por mais que a gente não os conheça pessoalmente, tu sentes que eles fazem parte do teu dia a dia porque eles falam de coisas que tu sentes. E há coisas que consegues, tipo, identificar-te. Eu acho que é um bocado isso. Eu queria falar bué mais, mas já estamos mesmo a Pois chegar é, ao fim pois está. do nosso podcast. Amei, eu ficava tipo 2, 3 horas de podcast só a falar sobre isso, porque ainda existem muitas camadas de coisas que eu queria falar, tipo sobre a questão das mixtapes do RM, tipo o álbum do, não sei se é EP ou se é um álbum do Vi, o Layover. Sim, enfim, tipo, ainda tinha muitas coisas que eu queria, tipo, falar, mas acredito que numa próxima oportunidade, estou sempre a dizer isso, acho que os meus convidados todos têm que voltar novamente, porque realmente há sempre muito assunto e muito a ser explorado, e é claro que, tipo, numa hora não é possível, mas amei ouvir a tua experiência. Alguma coisa que tu queiras dizer para quem nos está a ouvir? Acredito que Armin vai ver esse vídeo porque o título vai ser chamativo para isso. Por isso, Armin, bem-vinda ao meu podcast, bem-vindo ao meu canal. Fica que vamos ter mais sobre isso. Alguma coisa que queiras dizer antes de nós terminarmos? Olha, o que eu quero te dizer é, o pessoal que está a ver isto e que se calhar não está tão dentro ou que nem acha tanta piada, tipo, be a bit more open-minded e evitem preconceitos, porque quando nós somos open-minded e não somos preconceituosos, perante uma coisa que a gente nem sequer conhece bem, acho e acredito que podemos ter muito boas surpresas. Yeah. Acho que a mensagem é essa, porque Uhum. se nós estivermos despidos de qualquer tipo de preconceito, vamos dar embrace às cenas que nos chegam de maneira muito diferente. Então, acho que é isso.
É uma boa forma de nós Uhum. terminarmos o nosso podcast de hoje. Obrigada a todos que estão do outro lado a ouvir o nosso podcast. Olha, já agora deixem-me saber quais são as vossas músicas favoritas dos BTS, quando é que se tornaram ARMY, I would like to know. Bora, ré! Para a semana, para a semana tem mais! Tchau! Obrigada, tchau.